Bendito Deus, Pai querido, Pai santo, que estás nos céus, graças nós te damos, Pai. Te louvamos, meu Senhor, pela tua bondade, pelo teu amor. Pedimos uma bênção especial pelos nossos irmãos, abençoa e guarda, Senhor, a tua igreja, a tua família, crianças, jovens e adultos. Toma em tuas santas mãos, Pai, abençoando os idosos, guardando os teus filhos em todo lugar, os teus ministros, meu Senhor, os que trabalham para o desenvolvimento e engrandecimento do teu reino. Tenha compaixão, ajuda e guarda. Em nome de Jesus te pedimos e te agradecemos para sempre. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos para trazer a nossa contribuição ao programa Glória ao Justo, programa da Escola Bíblica Teológica União e Crescimento. Nós estamos no 21º ano do programa Glória ao Justo. São 28 anos de rádio e o Glória ao Justo está no 21º ano. Como tudo do irmão Freire é muito limitado, a gente passou 8 anos praticamente para poder botar mais 1 hora na semana. Louvamos ao Senhor porque a gente continua. E o tema de hoje, esta é a edição 1066 e ano 21, o tema Justos em Aflições. Por que os justos sofrem? Alguém questiona, alguém se exaspera, se desespera, alguém não entende. Alguns justos chegam ao ponto de reclamar demais, murmurar, lamentar e, às vezes, até pecar com os lábios, porque não aceitam determinadas provações. O mundo está realmente numa situação muito grave e tem muitos religiosos induzindo o povo a errar. Tem os perversos que colocam suas seitas de perversidades e eles dizem, olha, eu não aceito. E o pior é que entrou como uma enfermidade, assim como um vírus nas igrejas. Na minha igreja, na igreja que eu ensino de manhã, de tarde e de noite, eu escuto ovelhas loucas dizendo, eu não aceito. Como é que eu não aceito uma prova que Deus me aplica? Uma provação, alguma dificuldade que o Senhor... Porque, como é que eu vou dizer a Deus, Senhor, eu não aceito? Que filho é esse que não aceita a correção paterna? Quando se trata de correção. E não sendo correção, são consequências ou da nossa imprudência, ou da nossa falta de atividade. Justos em aflições, justos em necessidades, justos pobres demais, justos passando necessidade, passando fome. É terrível isso, mas se o justo é cultivador da leseira, da preguiça, se ele não é uma pessoa ativa, ele já está em desobediência à palavra de Deus, que nos manda trabalhar noite e dia para não ser pesado o outro. Aí o cara vem porque leva, quando está bem, leva lá uma oferta ou dá uma cesta básica para um desempregado, para um necessitado, diz, eu não aceito. Então, o nosso tema é justos em aflições, e é um contraditório, porque é uma forma de contradizer os perversos que ensinam o povo a se rebelar. Eu não aceito. Aí a mulher vai para o médico diz, olha, o seu problema é sério, a senhora precisa ter muito cuidado com a alimentação, porque é diabetes. Está muito, olha, um passo. Eu não aceito, o senhor está repreendido em nome de Jesus. Aí repreende o médico, repreende o diabo, repreende tudo, só não repreende a doença. Aí está muito mal, muito doente. Outro, bom, é terrível aprender o que não serve. É horrível aprender as coisas ruins só porque o fulano, o homem de Deus dali, da lá, ensinou. É melhor, mais prático e muito seguro ir pelas Escrituras. E o nosso tema é este, justos em aflições. Salmos, o livro de Salmos, é o capítulo 69, versículos de 1 a 9. Eu vou ler, orar de novo e aprender com meus irmãos, porque eu aprendo, a gente aprende juntos, é muito bom. Salmo 69, de 1 a 9. Livra-me, ó Deus, pois as águas entraram até a minha alma.
Atolei-me num profundo lamaçal, onde não se pode estar em pé. Entrei na profundeza das águas, onde a corrente me leva. Estou cansado de clamar, a minha garganta se secou, os meus olhos desfalecem esperando meu Deus. Aqueles que me odeiam sem causa são mais numerosos do que os cabelos da minha cabeça. Aqueles que procuram me destruir, sendo injustamente meus inimigos, são poderosos. Então, restituí o que não furtei. Tu, ó Deus, bem conheces a minha estultice, e os meus pecados não te são encobertos. Não sejam envergonhados por minha causa aqueles que esperam em ti, ó Senhor, Deus dos exércitos. Não sejam confundidos por minha causa aqueles que te buscam, ó Deus de Israel. Porque por amor de ti tenho suportado afrontas. A confusão cobriu meu rosto. Tenho me tornado em estranho para com os meus irmãos e um desconhecido para com os filhos de minha mãe, pois o zelo da tua casa me devorou e as afrontas dos que te afrontam caíram sobre mim. Bendito Deus, Pai Santo, que estás nos céus, nós te louvamos, Pai. Suplicamos a tua proteção, a tua bênção, a tua graça, o teu perdão. Ó Deus, nos dá a tua graça e fortalece-nos. Nos dá, meu Senhor, a graça, Senhor, para andar na tua presença todos os dias da nossa vida. Abençoa os meus irmãos em todo lugar. Fortalece os que estão fraquinhos na fé. Dá graça, Senhor, aos que estão passando por necessidades, aflições, enfermidades. Meu Senhor, ajuda os teus filhos em todo lugar. Ajuda-nos, ó Senhor. Nos guarda, Senhor, cada dia na nossa caminhada. Em nome de Jesus te pedimos e te agradecemos. Amém. Meus queridos irmãos, é sempre muito bom a gente ouvir a palavra de Deus, ler e meditar na palavra de Deus. Um homem de Deus, uma pessoa, um servo de Deus, homem de Deus é muito comum a gente ouvir falar, por causa dos profetas. Hoje fala-se muito em homem de Deus por causa dos religiosos. E é até meio assim desacordo chamar homem de Deus um cara que cria um problema na sua organização, cria outra organização e vai fazer uma jogada nova, uma jogada diferente para poder atrair, tirar até adeptos daquele lugar onde ele estava antes. E ser chamado homem de Deus, na verdade, é só pela massa, a massa disforme, a massa surda, a massa cega, a massa burra. Para essa massa, qualquer coisa vale alguma coisa. Mas para a palavra de Deus, para ser medido e pesado pela palavra de Deus, é muito difícil a gente ver, encontrar estes homens de Deus. Homem de Deus não tem dois comportamentos. Um comportamento que glorifica a Deus e um comportamento que as pessoas... Não. Esse é meu patrão, homem de Deus. Na igreja uma maravilha, mas no trabalho um carrasco. Homem de Deus. O meu pai, homem de Deus. Na igreja um santo, mas lá em casa um horror. Quer dizer, homem de Deus não tem isto. Um homem de Deus, uma pessoa, para ser assim, visto e reconhecido como homem de Deus, não pode ter uma posição, um posicionamento assim. Então, os homens de Deus no passado, eles tiveram todos os problemas que nós temos hoje. Todos os problemas. Sofrer injustiça, acusações, inimizades. Quando a gente lê o livro de Neemias, a gente vê como aquele homem sofreu. Era uma situação nova, a terra de Israel estava abandonada e ele recebeu autorização como um bom funcionário do reino,
do reino Medo-Persa, ele foi ajudado e, tendo autorização, autoridade e até recursos, liberação de verbas, usando palavras dos dias de hoje, foi liberada uma verba para ele, foi dada uma carta de recomendações lá, enviada para as pessoas, para que estas pessoas que faziam parte do sistema do império pudessem contribuir com dinheiro, contribuir com material de construção, contribuir com tudo. O rei não esqueceu, o rei diz até o sal, porque Deus, quando usa, usa mesmo. Então, o Neemias, ele sofreu horrores. Quiseram matar o rapaz, ele sofreu algumas emboscadas. Ele tinha que guardar silêncio até dos próprios irmãos. Ele saía, terminava. No Brasil, disse que teve o presidente que construiu Brasília, a Ratolândia, nossa Ratolândia, o presidente que construiu, ele saía, ele diz que ele visitava ali de madrugada, ele andava por ali para ver alguma coisa. E na época da construção. E depois que ele foi, inclusive, cassado, ele ainda entrou secretamente em Brasília para matar a saudade. Juscelino Kubitschek. O Neemias, ele entrava na cidade, entrava pelos buracos, pelas brechas, o muro que estava caído, aí ele entrava, tinha lugares que o animal não conseguia passar, ele prendia o animal ali, escalava os montes em entulho de escombro e passava para o outro lado. Ele tinha um propósito que Deus tinha colocado no seu coração e tinha sido aprovado pela autoridade real. E ele, mesmo assim, ele sofreu várias formas de assédios para ser introduzido ali, para fazer aliança com as pessoas, para receber ajuda dos que estavam ali, que na verdade não era ajuda de coisa nenhuma. Era um negócio muito complicado. Eu sou um indivíduo politizado e desde pequeno a minha mãe e meu pai eram pessoas envolvidos com política e eu fui sempre meio politizado. Eu sou tentado a associar com situações dos dias de hoje. Então, o Neemias sofreu terrivelmente por causa dos seus inimigos. O Neemias podia ter feito uma oração parecida com esta. Porque imagina você trabalhando com todo o empenho para o bem, pelo bem do povo de Deus, pelo bem da igreja, pelo bem da nação, no caso dele, e você ser marcado, ser traído, ter pessoas da sua própria nação, da sua própria família, traindo você, fazendo aliança com inimigos e tudo. Essas coisas são terríveis. E aconteceu em todas as épocas. Um dos exemplos mais clássicos das Escrituras é o do Neemias, porque era uma reconstrução que ninguém queria que acontecesse. Só que o Senhor tinha prometido, e quando Deus promete, cumpre, e o Neemias era o homem de Deus para fazer aquilo. O salmista aqui, que é antes do Neemias, cerca de 500 anos, o salmista diz: livra-me, ó Deus, pois as águas entraram até a minha alma. Eu estou sufocado, eu estou afogado em aflições. É isso aí. No versículo 2 ele diz: além das águas terem me afogado, ter entrado até me sufocar minha alma, eu me atolei em um profundo lamaçal. Eu me atolei em um profundo lamaçal, onde não é possível estar de pé. Entrei na profundeza das águas e a corrente me leva. Eu estou lutando contra a correnteza. Aí comecei a gritar, versículo 3. Então comecei a gritar, estou cansado de gritar, clamar, gritar ao ponto de secar a garganta. Os meus olhos desfalecem, eu estou de olho para todos os lados esperando pelo meu Deus.
Ou seja, nem sempre o socorro é imediato. E por que que o justo sofre? Deus quer fortalecê-lo, Deus quer robustecê-lo, Deus quer realmente ajudá-lo, às vezes através de outrem. E às vezes aquilo ali é uma forma de mensagem de Deus para o outro. Por que que o Jó sofreu tanto? Jó não tinha crimes de sangue, Jó não tinha crimes sexuais, Jó não tinha nenhum crime contra Deus. O próprio Deus tinha dado testemunho que ele era justo. E por que que o Jó sofreu? Jó sofreu para ficar um registro para nós, Jó sofreu para ser um exemplo na sua geração, Jó sofreu para ser realmente um elemento que no seu sofrimento glorificasse a Deus. No versículo 4, o salmista, voltando ao nosso salmo, o salmista diz: aqueles que me odeiam sem causa são mais numerosos do que os cabelos da minha cabeça. E aqueles que procuram me destruir, sendo injustamente meus inimigos, é outra forma de dizer a mesma coisa. São poderosos. Então, é como se eu tivesse restituído. Eu tive que restituir o que não roubei. Era muita aflição, era muito sofrimento. Eu restituí o que não furtei. Eles tiraram de mim o que eu não roubei. Mas, irmãos queridos, tudo tem uma razão de ser. Se o propósito da aprovação é glorificar a Deus, o salmista glorifica a Deus. No versículo 5 ele diz: tu, ó Deus, bem conheces a minha estultice. O que seria a estultice dele? Seria alguma precipitação que gerara a aflição? Ou seria esta forma dele dizer que tinha entrado, estava sufocado pelas águas, tinha entrado no lamaçal, tinha esperado por Deus de uma forma mais do que admitisse, e tal. Qual seria a estultice? Também não fica claro para nós. E ele diz: e os meus pecados não te são encobertos. Pecados, nós temos uma grande facilidade de pecar. Os homens, em qualquer situação, o ser humano ele tem uma tendência a esconder o seu pecado, para não ser reprovado, para não ser envergonhado, para não ser jogado de lado, para não ser desprezível, não se tornar desprezível. E muitos, quando cometem algum pecado, na verdade não confessam, não dizem, não expõem essa sua fraqueza, esse seu pecado, para não sofrer mais, segundo o julgamento desta pessoa. Se ele disser, aí a casa cai. Se ele disser, ele sofre mais. Então, ele não diz. Acontece que, diante de Deus, o que ele diz aqui no versículo 5, diante de Deus é a minha oração, é a sua oração, deve ser a nossa oração. Mesmo não se tratando de um pecado grosseiro, de um pecado grave, de uma ofensa que venha prejudicar a fé do irmão, a paz do irmão, a estabilidade da família, mas qualquer que seja o nosso desatino, qualquer que seja, quem precisa ouvir é o nosso Deus. Quase todos nós temos um confidente. Quase todos nós. Eu conheci um padre que era confessor de bispo. O bispo se confessava com o padre, porque confiava naquele elemento religioso que estava abaixo da sua categoria, para não falar com o arcebispo, com o grande. Eu conheci. Conversei com ele. Eu conheço pessoas que nunca confessam os seus pecados, para não sofrer mais. Mas, meus queridos,
O pecado, ele atrasa a vida, entrava a comunhão, ele destrói realmente. Então, e querer esconder de Deus é impossível. O salmista diz: os meus pecados não te são encobertos. Não significa que ele era um pecador grosseiro, mas não tem ninguém que não peque. Então, confessemos os nossos pecados ao Senhor, falemos para o Senhor os nossos medos, as nossas dificuldades, falemos com Deus para sairmos encorajados e vencedores. Outra coisa importante aqui, meus amados, no versículo 6, ele diz: não sejam envergonhados por minha causa aqueles que esperam em ti, ó Senhor, Deus dos exércitos. Uma das coisas terríveis na antiga aliança, que se tornou pior ainda na nova aliança, são os escândalos. Uma pessoa que deixa de andar na presença de Deus porque eu impedi, porque você impediu. A minha vida, o meu delito, o meu ato, o meu pecado, o meu crime impediu que alguém avançasse, eu continuasse andando no caminho de Deus. Então, é uma tragédia. E o salmista diz assim, que a minha vida, que a minha história, que o meu comportamento não seja um problema que cause barreira, que crie um impedimento ao irmão. Não sejam envergonhados por minha causa os que esperam em ti, ó Senhor, Deus dos exércitos. Não sejam confundidos por minha causa aqueles que te buscam. Porque existe a possibilidade de alguém dizer, olha, mas se aquele homem, se aquela pessoa, se aquela mulher, se aquele irmão que pregava, cantava, fazia o trabalho de Deus, viajava, fazia o que e dava tanto testemunho, falava tão bem do que fazia e tal. Se aquela pessoa faz isso, meu Deus, eu vou confiar em quem? Então é uma forma de criar um obstáculo à fé do outro. E ele diz que não aconteça isto. Aí fala de si no versículo 7, porque por amor de ti tenho suportado afrontas. Quais as afrontas? Ele não expõe. Mas por que que o justo sofre? Por que que o justo sofre? Eu tenho suportado afrontas e fico até confuso. Eu fico confuso como é que eu me comporto como um servo teu e sou afrontado de tal natureza. Tenho me tornado um estranho para os meus irmãos e um desconhecido com os filhos de minha mãe. Outra forma de dizer a mesma coisa. Os meus irmãos me tratam com indiferença. Tenho sido visto como um estranho, um desconhecido. E no versículo 9 fica claro por quê. O zelo da tua casa me devorou, ou seja, o meu empenho, o meu testemunho, a minha vontade de acertar, mesmo errando e confessando aqui ao Senhor que o meu pecado não te é encoberto, não te é oculto, mesmo fazendo tanto esforço para acertar, eu pago o preço da minha missão. Pois o zelo da tua casa me devorou, e as afrontas dos que te afrontam, os inimigos que nós temos, meus amados irmãos, quando se tratam de inimigos sem causa, esses inimigos que são meus inimigos e são teus inimigos, eles só são nossos inimigos porque são inimigos de Deus. Até o crente carnal, quando se torna nossos inimigos no lugar de cumprindo a palavra, nos ajudar em oração, se nos vê numa fraqueza, porque a Bíblia diz, se você vê o seu irmão pecar, fala com ele. Fala com ele, conversa com ele, se ele te ouvir, você ganhou o seu irmão. Mas o nosso tema é justos em aflição. E por que que os justos sofrem? Sofreram no Antigo Testamento. Homens que sofreram bastante. O Jeremias dizia, eu choro pelos meus irmãos. Eu sofro pelos meus irmãos. E ficou conhecido como o profeta das lágrimas, o profeta chorão.
Profeta Ezequiel, Deus disse para ele: olha, Ezequiel, profetiza contra este povo, mas esse povo é endurecido, tem muita dificuldade de ouvir e eles não vão aceitar. Mas você é um exemplo, você vai ser uma ilustração para eles. E Ezequiel pagou um preço altíssimo na sua missão profética. O apóstolo Paulo sofreu horrores, a vida dele foi um sofrimento e ele disse: eu levo o resto das aflições de Cristo no meu corpo. E por que o justo sofre? O nosso Deus e o Senhor Jesus Cristo, ensinando, falou a respeito disto. Em João, no capítulo 16, no versículo 32 e 33, nós aprendemos, meus amados irmãos, o Senhor Jesus diz, João 16 e 32, eis que chega a hora e já se aproxima em que vós sereis dispersos, cada um para a sua parte, e me deixareis só. Mas eu não estou só porque o Pai está comigo. Tenho dito isto a vocês, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, a verdade da palavra de Deus, a verdade bíblica, meus amados irmãos, meus amigos, não é o sujeito ouvir a voz de um perverso religioso. Olha, diga para Deus, eu não aceito o diagnóstico, eu não aceito a situação, eu não aceito o desemprego, eu não aceito o filho viciado, a filha viciada, o neto viciado, eu não aceito a enfermidade disto aí, eu não aceito ter nascido um filho, um neto especial, eu não a aceito. Não adianta dizer isto. Não escute a voz do Satanás, que tem nome de bispo, de apóstolo e de pastor. Escute a voz do Senhor Jesus, que diz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Vocês vão ser experimentados, como eu. Vocês vão sofrer alguma aflição, como eu. Mas não desistam. Tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Significa que vocês também vão vencer. Meus queridos irmãos, eu não sei quanto tempo terei de vida. Uma coisa eu sei. Qualquer que seja o tempo que me reste para fazer o trabalho de Deus, só quero trabalhar com a função de ajudar. Que Deus possa abençoar os meus irmãos, que Deus possa nos ajudar a compreender a sua palavra, o seu propósito e a proliferação de seitas, os malditos pregadores que, com uma imagem de escultura tiracol, pregam o evangelho até espumar. Tem deles que prega que espuma pelo canta-boca. Prega bem, prega bonito, verdades de Deus com sua maldita religião. Não escuta a voz do diabo, escute a voz de Jesus, a voz do Senhor, a voz da palavra. Não desista. Eu estou com 67 anos, comecei a minha vida com 16, minha vida em Cristo. Já passei por todas essas experiências, uma hora a onda cobrindo, outra hora a lama atolando. Uma hora o inimigo batendo e outra hora querendo matar. Mas eu estou vivo e muito forte. O meu único desejo é cumprir o resto dos dias e da missão. Se morrer hoje, glorificado seja o nome de Jesus. Tenho receio do leito, tenho muito medo de enfermidade prolongada, tenho muito medo dessas coisas, para não causar sofrimento a outro. Mas
Andar com Jesus é a melhor coisa que você pode fazer. Escolha Jesus, escuta o Senhor Jesus, fala com Jesus e Ele falará contigo. Bendito e eterno Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nós te louvamos, te exaltamos, bendizemos e agradecemos pela tua bondade. Obrigado, Senhor, pela tua igreja, pelo teu povo, pelos meus irmãos. Obrigado pelos nossos amigos, meu Senhor. Obrigado, meu Senhor, pelos que estão conosco agora e os que terão contato com nossas publicações. Querido Senhor, abençoa o teu povo em toda a terra. Ouve a nossa petição, Senhor. Nós te pedimos e te agradecemos em o santo nome de Jesus. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, voltaremos. Amanhã apresentaremos o programa Toca o Clarim e vamos continuar juntos, louvando e servindo o Senhor. Deus os abençoe, leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém?